Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula importante da matemática básica. Vamos estar falando sobre notação científica. É um conteúdo que é muito utilizado não apenas na matemática, mas também é utilizado na física, na química, e é de extrema importância que você entenda o significado, para que se utiliza e como que você transforma um número muito pequeno ou um número muito grande na forma de notação científica, sempre utilizando a base 10, tá bom? Então, roda a vinheta, vamos à aula! Muito bem, vamos estar falando agora sobre notação científica. Notação científica é uma forma simplificada de escrever números muito grandes ou muito pequenos. Ela é muito utilizada na astronomia, na física e na química, pois podemos representar números de moléculas, de átomos, distância entre corpos no espaço, entre outras medidas. Ela facilita fazer comparações e cálculos. Veja os exemplos. Aí temos dois exemplos, né? Letra A distância da Terra ao Sol vale aproximadamente 150 milhões de quilômetros, ou seja, uma distância, um número grande, bem grande. E temos como representar isso em forma de notação científica. Já a letra B apresenta um número extremamente pequeno. É a massa de uma molécula de água, que aproximadamente vale esse valor que você está vendo na tela. 0, seguido de 22 zeros e o 3 depois, de gramas. Ok? Então vamos à aula e entender melhor de como representar esses valores na forma de notação científica. Seguindo aos exemplos, distância da Terra ao Sol, 150 milhões de quilômetros. Ora, posso transformar e simplificar esse número grande em um número menor. Como que eu posso fazer isso? Muito bem, vamos lá então. Eu vou copiar os dois dígitos aqui que são diferentes de 0, o 15, ok? Vou fazer aqui a multiplicação na base 10, sempre na base 10. Lembre-se que na potência você tem a base e o expoente. Então aqui é a base 10. E aí eu conto quantos zeros eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Ok. Então, 150 milhões de quilômetros pode ser escrito na notação científica desta forma. Ok? Bom, mas é a forma definitiva? Não posso mais escrever de outra forma? Além dessa? Sim, posso. Olha só. Existem infinitas formas de escrever a notação científica de um determinado número. Essa é a mais simples, né? Eu copio os dígitos que são diferentes de 0 e coloco ele aqui, vezes 10 elevado ao número de zeros que eu tenho aqui. Agora vamos supor que eu quisesse colocar esse zero, eu quisesse colocar o 150 e não 15. Então essa aqui, ó, seria uma outra forma de colocar. 150, vou acrescentar o zero aqui, ó, em vez de só 15, também vou colocar um zero aqui. Só que aí vai mudar a forma da base 10. Multiplicado por 10 elevado a quanto? Como eu acrescentei o zero aqui, ó, no produto, eu diminuo no expoente, elevado a 6. Ok? E assim sucessivamente. Se eu quiser, por exemplo, acrescentar outro zero, em vez de ser 150, se tornar ali 1500, é só eu compensar no expoente diminuindo ele. E assim por diante, tá? Mas a forma mais que eu concluo que é mais simples é essa primeira aqui. E também tem o outro lado da moeda. Eu poderia fazer da seguinte forma, olha só. Em vez de escrever o 15, eu escrevo 1,5. Ou seja, eu estou diminuindo, eu estou dividindo o 15 por 10. Estou diminuindo ao invés de aumentar. Nesses casos aqui eu aumentei 10, aumentei 100 e assim por diante. Aqui eu estou diminuindo. Se eu fizer a diminuição do número, por exemplo, eu não quero usar 15, eu quero usar 1,15.
Então eu faço multiplicado por 10. Como eu diminuí aqui no produto, eu aumento no expoente. Então, em vez de ser 7, será 8. Se eu fizer ainda que a vírgula vá mais ainda para a esquerda, 0,15 vezes 10, e aí eu compenso aumentando mais um número aqui. Então, quando eu aumento o número do produto, eu diminuo no expoente. Aumentei em relação ao primeiro. E aumentei o terceiro aqui em relação ao segundo. Eu vou diminuindo no expoente. Ao inverso, se eu diminuo o número, deixando ele cada vez menor, eu aumento no expoente. Tudo bem? Bom, agora, aqui ó, eu tenho a massa de uma molécula de água. É como se eu pegasse uma molécula de água. Claro, é difícil fazer isso, porque não dá para ver a olho nu. Vamos supor que conseguisse pegá-la a olho nu e colocasse ela numa balança. A balança que geralmente você diz que vai pesar alguma coisa. Na verdade, nós vamos calcular a massa daquela coisa. Quando você sobe numa balança e diz, eu vou me pesar, na verdade você está calculando a massa corporal sua. Então, imagine você colocando uma molécula de água numa balança. E aí o peso dela fosse isso aqui, ó. Olha que número. É um número extremamente pequeno. Claro, a molécula da água. Você não consegue ver a olho nu. Bom, como é que eu escreveria isso na notação científica? Bom, como se trata de um número decimal, então é um pouco diferente do de cima. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou escrever um único dígito que não é 0, 3, sempre vai ser na base 10, olha só, 3 vezes 10, e aí que vai ser o diferencial agora. O meu expoente aqui, ó, por se tratar de um número decimal, um número pequeno, e aqui muitíssimo pequeno, o expoente vai ser negativo. Então o que eu vou fazer? Eu vou contar todos os dígitos depois da vírgula, incluindo 3. Nesse caso eu incluo o número que também é diferente de 0. Então eu vou incluir todos os dígitos, incluindo ele. Eu vou contar quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, o número aqui é assim, menos 23. Ok? E segue o exemplo do de cima. Se eu quiser deixar esse número maior, o produto aqui, ó, 3, por exemplo, se eu quiser deixá-lo, em vez de 3, deixar 30, então olha só o que eu posso fazer, ó. Vou aumentar 10 vezes esse 3, ele vai aumentar 10 vezes, haverá 30. Então o que eu vou fazer? É o mesmo pensamento daqui, só que você tem que ter um cuidado, que aqui é um número negativo. Então tu vai fazer vezes 10, como eu estou aumentando o número aqui, ó, estou aumentando o produto, ele não é 3, agora é 30. Então aqui também eu vou compensar no expoente, ou seja, um dígito maior do que menos 23. Só que nos negativos, quanto mais perto do zero, maior ele vai ser. Aí eu te pergunto, se eu tenho menos 22 e eu tenho o menos 24, o menos 23 está entre eles. Qual dos dois está mais perto do zero? O 22 ou o 24? Mais perto do zero. O zero está para lá. Certo? Peraí, vamos fazer diferente, senão vai ficar complicado. Vou fazer um exemplo diferente aqui. Vou colocar uma reta, o zero aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó, o menos 1, o menos 2, o menos 3. Aqui o 1, o 2, o 3. Bom, vamos lá. Olhando para os negativos, aqui, ó, antes do zero. Quem está mais perto do zero? O menos 1 ou o menos 3? Quem está mais perto do zero? O menos 1. Então, o menos 1, ele é maior que o menos 3. O menos 1 é maior que o menos 3. Os alunos, eles têm, por exemplo, o hábito de olhar apenas o dígito, não levar em consideração o sinal. Se eu estou me referindo a um número negativo,
Se você olhar só para o dígito, aqui é 1, aqui é 3, se aqui é 1 e aqui é 3, o 3 é maior que 1. Só que não é 1 e nem 3, é menos 1 e menos 3, são números negativos. No caso dos números negativos, quanto mais perto do 0, maior ele é. Então, entre o menos 1 e o menos 3, menos 1 e o menos 3, quem está mais perto do 0? O menos 1. Então, o menos 1 é maior que o menos 3. Bom, volta no nosso exemplo aqui. Se eu tenho menos 3, menos 23, tá? Aqui eu tenho menos 24 e aqui eu tenho menos 22, o zero está para cá. Quem está mais? O zero está para a direita, ok? Se seguir aqui, ó, menos 21, menos... até chegar no zero. Contagem regressiva. Se eu contar aqui, desses números aqui, ó, quem está mais perto do zero? Ele. Então, ele é maior do que esses daqui, certo? Então, voltando aqui, se eu aumento o número aqui, ó, eu diminuo aqui. E se eu diminuir, eu vou colocar o menos 24. Menos 24 é menor que o menos 23. Se eu aumentar aqui um zero, vira 300, de novo vou diminuir aqui, vou diminuindo. Ou seja, está ficando mais longe do zero. Se eu aumentar outro zero, vai ficar mais longe. Ó, se eu aumentar outro zero, 3.000. Pronto. Ó, aqui era 3, 30, 300, 3.000. Aqui está com 3 zeros a mais em relação ao primeiro. Certo? 3 zeros a mais. Então, o que vai acontecer? Em relação ao de cima aqui, ó, aumentou um zero em relação ao de cima, se eu aumentei aqui, eu vou diminuir no expoente, menos 26. Então, toma muito cuidado quando o número for negativo. Não olhe apenas para o dígito, ok? Aí, os menores são os que estão mais longe do zero. E se fosse ao contrário, professor? Por exemplo, em vez de usar o 3, eu usasse um número menor que o 3, 0,3. Eu pegasse e dividisse o 3 por 10, 0,3. Como é que seria aqui, ó, a notação científica? Como eu estou diminuindo daqui, ó, vai ficar 0,3 vezes 10. Se eu diminuir, eu aumento aqui. Agora vai ficar menos 22. Então, 0,3 vezes 10 elevado a menos 22. E se eu diminuir mais ainda, ó, um número menor ainda, então vai ficar vezes 10 elevado a menos 21. E assim sucessivamente. Tá? Então, a notação científica desse número aqui, ó, grandão não, pequeno, né? É um número decimal, então é um número extremamente pequeno. A forma de escrever ele em forma de notação científica tem inúmeras, tá? Mas o que eu acho mais viável, mais adequado, assim, mais fácil, é você fazer o seguinte: anota um número que não é zero aqui, anota ele. No caso é o 3, coloca vezes 10 e conta aqui, ó, depois da vírgula, todos os dígitos que estão aqui, inclusive o 3. Então, se você contar aqui todos os dígitos depois da vírgula, inclusive o 3, você vai chegar nesse valor aqui, ó, 23. Como é um número negativo, é um número decimal, o expoente obrigatoriamente terá que ser negativo. Então, é 3, que é esse 3 aqui, vezes 10, porque sempre na base 10, elevado a menos 23. Por quê? Porque depois da vírgula aqui, ó, tem 23 dígitos. Então, recapitulando, quando o número for grandão, assim, ó, número 150 milhões, 220 bilhões, aí o que você faz? Você anota os dígitos que não são zero. Faça vezes 10 elevado a quê? Ao número de zeros que está aqui. No caso, elevado a 7. Esses outros aqui, as outras possibilidades que você poderia se utilizar. Mas eu acho essa mais fácil, tá? E na letra B, quando o número é muito pequeno, extremamente pequeno. Quando é extremamente pequeno, de cara você já sabe que o expoente vai ser negativo. Aí o que você faz? Coloca o dígito que não é zero, no caso é o 3, faça vezes o 10 sempre, e o expoente negativo com o número de dígitos que está depois da vírgula. Esse zero aqui não entra. Da vírgula para a direita.
Então, pessoal, vamos ter uma nova aula sobre o assunto, não vai ficar só nessa. Alguns exemplos para que você fixe a ideia. É muito importante que, além da aula aqui, você faça as atividades em sala de aula, as atividades que o teu professor passar para você, porque na matemática você aprende na prática, não apenas vendo ou ouvindo o professor explicar. Você tem que também fazer os exercícios lá, vai talvez ter algumas dúvidas vão aparecer, algumas coisas talvez você não vai conseguir fazer, outras você vai, mas o importante é tentar fazer. Tentar, não deixar sem fazer, faça, treine que você vai conseguir, tá bom? Se você gostou dessa aula, ajude o canal a crescer dando o seu like, clique aí no joinha, por isso, fazendo isso o YouTube vai recomendar essa aula para outras pessoas, e eu peço a gentileza que você também faça isso, compartilhe essa aula com outras pessoas, com seus amigos, você pode colocar essa aula nas redes sociais, todas as redes sociais que você tiver, pode colocar. E também, caso você não seja inscrito, inscreva-se no canal, aqui embaixo tem um botão vermelho, inscreva-se, clique nele e também clique no sininho e selecionando todas, porque sempre quando tiver uma nova aula, o próprio YouTube vai notificar você quando essa aula estiver disponível aqui no YouTube. É muito importante, então, você se inscrever e, além disso, você também clicar aí no sininho para que você venha a ser avisado das novas aulas, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, escreva aí nos comentários e assim que eu puder eu vou responder a todos, tá bom? Gente, um grande abraço, obrigado por estar aqui e até a próxima aula.